Hello, bonitos! Esta é a semana da gente aprender um pouquinho sobre o grupo dos moluscos. Então, let's go! Gente, o nome do filo já diz, né? Moluscos vem de animais de corpo mole. Então, grande parte desses animais, por apresentarem corpo mole, vão apresentar uma estrutura de proteção que vai ser uma concha. Isso não é uma regra, ok? Grande parte apresenta, alguns são a exceção, como sempre na biologia. Continuamos com animais triblásticos e celomados, continuamos com animais protostômios e continuamos com simetria bilateral. Então, essas características aqui não mudam. Então, gente, esse é um grupo que a gente vai encontrar em alguns ambientes, ok? Então, ambientes aquáticos, água doce, água salgada, ambientes terrestres. Então, dependendo da especificidade desse grupo, das características que as espécies vão apresentar, elas vão ocupar diferentes ambientes. De todos os filos que a gente vai ver, este daqui é o segundo mais numeroso, só perde para o filo da semana que vem, que é o filo dos artrópodes. Então, tem muita espécie dentro desse grupo, é um grupo bem diversificado. Como eu já falei, podem possuir concha, né? Essa concha ela pode ser externa ou interna, a gente vai ver. E, importante, esse grupo tem o corpo dividido em 3 regiões. Uma região de cabeça, uma região de pé e uma região que a gente vai chamar de massa visceral. Então, região da cabeça, região do pé e região da massa visceral, tá? Aqui é a mesma coisa, região do pé musculoso, que uma região de cabeça, e aqui a região da massa visceral. Para vocês entenderem, então, na região da cabeça, a gente vai ter os órgãos sensoriais desse grupo e também vamos ter a região do encéfalo, que é responsável pelo controle do corpo. Na região do pé, a gente vai ter, né, uma parte bem musculosa, que é responsável pela movimentação. Em um dos grupos, a gente vai ver que esse pé grande aqui, como a gente está enxergando, vai se modificar em tentáculos. E também na região da massa visceral é onde a gente vai encontrar todos os órgãos desse grupo. Não parece, né? Mas são animais bem complexos já. Gente, então olha internamente que bonitinhos, né? Então, a gente tem todo um sistema digestório nesse grupo. A gente tem a boca, a gente tem o estômago, a gente tem a região aqui, né, do intestino, aonde vai desembocar as fezes desse grupo. Temos uma região de brânquia, temos o coração. Então, já é um grupo bem desenvolvido, ok? Eu quero falar com vocês é que nos animais que possuem concha, a gente vai possuir essa estrutura aqui que se chama manto. O que seria o manto, né? O manto, então, na verdade, vai ser essa partezinha verde aqui que vocês estão enxergando. E esse manto, ele vai cobrir, na verdade, a parte da massa visceral, que é onde ficam os órgãos. Como nós temos os ossos para fazer essa proteção, esse grupo vai ter o manto, e esse manto vai ser responsável por secretar a concha. Então, ele fica produzindo a concha que está aqui nessa parte externa, ok? Essa região aqui que a gente chama de cavidade do manto, esta partezinha aqui, é a região onde vai acontecer a respiração, ok? É uma região onde as excretas vão ser eliminadas e é uma região que também vai estar responsável pela reprodução. Então, esse grupo, gente, como apresenta várias características, né, ele pode ser dividido em 8 classes. A gente vai ver estas classes, mas nós temos 3 classes principais. Então, a gente tem a classe dos gastrópodes, a classe dos bivalves e dos cefalópodes, que são as principais. Então, é importante que a gente sempre entenda o significado do nome, tá? Podes vem de pés, gastro vem de barriga. Então, são animais aqui, ó, que tem um pezinho na barriga. Os bivalves são animais que vão ter duas de bi, né? Valves. Então, essa concha deles vai ser dividida em 2 valvas. E os cefalópodes, podes, de novo, vem de pé, e céfalo vem de cabeça. Então, são animais que têm pés na cabeça.
Desses 3 grupos aqui, nós vamos passar por cada um deles, né? Vamos conversar um pouquinho e entender qual é a especificidade de cada uma dessas classes dos moluscos. Mas é importante que vocês façam essas anotações no caderno. Como vocês são excelentes alunos, eu acredito que vocês já estão fazendo isso, né? Então, o sistema digestório continua completo, tem uma boca e tem um ânus. Temos numa exceção os bivalves, já vamos falar sobre eles, né? Eles não têm uma boquinha, eles são filtradores. E olha uma novidade aqui, gente, possuem uma rádula. Rádula vai ser uma língua raspadora, já vou mostrar para vocês como ela vai funcionar. O sistema circulatório desse grupo é aberto, isso significa que o sangue não circula somente dentro de vasos, na maioria, porque, de novo, temos uma exceção, que é o grupo mais desenvolvido dos moluscos, que são os cefalópodes, grupo dos polvos, lulas, que já possuem um sistema circulatório fechado, ok? Então, grande parte dos moluscos com sistema circulatório aberto, somente os cefalópodes com ele fechado, sangue circulando dentro de vasos, fazendo com que eles atinjam tamanhos maiores. O sistema excretor desse grupo, gente, vai ser uma espécie, né, já de rim, os cefalópodes, então aqui é um grupo bem mais desenvolvido do que a gente estava acostumado, mas a maioria vai ter essa estrutura verdinha aqui que a gente chama de nefrídeo. Ele vai funcionar praticamente como um rim, né? Vai ser responsável por filtrar tudo que está circulando dentro do celoma, que é literalmente o buraco aonde estão os órgãos, ok? Depois que faz essa filtração, por aqui são eliminadas as excretas, lembra, né? Que aqui a gente tem a cavidade do manto, por onde tem as trocas gasosas, a liberação de excretas e também ligada à reprodução por conta disso aqui que desembocam as gônadas, né? Que produzem os gametas. O sistema nervoso também já é um sistema nervoso, né? Continua sendo ganglionar, então olhem só esses gânglios aqui espalhados, tá? E eles vão levar essas informações sempre, né, da região da cabeça aqui do cérebro para o restante do corpo. Os cefalópodes, de novo, eles são uma exceção, né? Vocês já estão vendo. Já vão apresentar uma estrutura que lembra um encéfalo, um cérebro bem primitivo. Então, por isso que eles já são bem inteligentes. Então, olha só que fofo, né? Um polvo aberto para vocês entenderem como que esses animais são extremamente organizados. Olha só, aqui a gente já tem, olha o tamanho do cérebro já, né? Já começa a ser algo que interpreta informações. Então, isso daqui é muito legal nesse grupo, né? Um grupo que já evolui bastante. Apresenta uma glândula de veneno, né? Vai apresentar vários órgãos, não vou ficar passando um por um, mas também é legal vocês identificarem aqui essa bolsa de tinta que eles possuem, né? Produzem um pigmento para auxiliar na defesa. Então, é um grupo bem desenvolvido mesmo, comparado ao que a gente estava vendo até agora. Gente, quanto à reprodução, não tem uma regra, tá? Eles podem ser de todos os jeitos. Então, podem ser hermafroditas, os dois sexos no mesmo animal, podem ser dioicos, macho e fêmea. Podem realizar fecundação interna, com depósito, né, dos espermatozoides na fêmea, ou externa, principalmente quem se reproduz na água. E o desenvolvimento pode ser direto ou indireto. Se ele for indireto, vai ter um estágio larval, ok? Então, a reprodução acontece de todos esses jeitos. Vamos falar agora um pouquinho da da classificação desse grupo. Lembra que eu falei que a gente pode ter 8 classes, né? Vamos falar mais sobre 3, mas é importante que vocês vejam pelo menos essas outras classes, esses animaizinhos meio estranhos. Então, a gente tem essa classe que se chama Aplacófora, que são esses animais estranhos aqui, né? Esses animais que vivem enterrados, que não têm concha. Depois, a gente tem a classe Monoplacófora, mono, né? Porque tem uma concha única. Então, são animais que vivem bem no fundo do mar. Depois a gente tem a classe Poliplacófora, poli, né? Porque essa concha aqui é dividida em várias plaquinhas. Isso daqui é um animalzinho que a gente chama de quíton. E a classe Scaphopoda são esses animais aqui que tem uma concha em formato de
cone, também são marinhos e também vivem enterrados, por conta disso é muito difícil a gente enxergar, né, essas classes aqui, então vamos para as classes que a gente tem mais contato. A primeira classe, gente, é a classe dos gastrópodes. Então, esta classe, ela possui os pés, é bom, né? O pé na barriga. Esses animais, então, encontramos aquáticos e terrestres. No caso dos terrestres, a gente tem as lesmas e os caracóis. Isso significa que esse grupo pode possuir somente uma concha ou não possuir, como é o caso da lesma. Eles vão apresentar esse pé bem desenvolvido aqui, e esse pé vai estar ligado com uma glândula que produz muco, por isso que eles são meio gosmentos, né? Então, isso é importante, esse muco, para eles conseguirem deslizar na superfície. Isso diminui o atrito, tá? Possuem rádula, que é aquela língua que eu falei para vocês. A respiração desse grupo pode ser branquial, pulmonar ou cutânea. Então, quem vive na água respira por brânquias. Quem vive na terra vai fazer respiração por um pulmão, projeto de pulmão, né? Ou respiração pela pele, tá? Sistema circulatório aberto. E quanto à reprodução, então esse grupo vai ser monóico, vai ter fecundação interna e vai ter desenvolvimento direto. Gente, só lembrando aqui, né, que monóicos são os animais hermafroditas, ok? Que apresentam os dois sexos. Gente, então olha que legal. Essa estrutura aqui é exclusiva do grupo dos moluscos, que é essa rádula. Então vejam, né, que é uma língua que tem uma espécie de dentinhos, que é uma língua raspadora. Então eles projetam isso para fora do corpo e vão raspando as superfícies para ficar mais fácil de se alimentar. Ok? Então, rádula é uma estrutura exclusiva dos moluscos, encontrada no grupo dos gastrópodes e dos cefalópodes, que a gente vai ver mais para frente. Segunda classe, gente, classe dos bivalves ou bivalve. Esse grupo, então, como eu já falei para vocês, ele apresenta uma concha, e essa concha vai ser dividida em duas, certo? Esse grupo somente aquático, água doce ou água salgada, a cabeça bem pequenininha, porque eles têm um pé muito musculoso, ok? Então, essa região aqui é a região do pé desse grupo. Esse pé, gente, ele serve para escavar, né? Para esses animais conseguirem se enterrarem, desculpa. Então, esse é um grupo filtrador. Isso significa que este grupo vai pegar, né? Não tem como ficar abrindo essa concha, né, gente, para se alimentar. Então, não tem uma boca. Eles não têm a rádula, como a gente viu no outro grupo. Então, eles filtram as partículas que tem na água. Então, a água vai entrar no interior desse animal, eles vão retirar o que eles precisam e vai ter um lugar para a água sair. Sistema circulatório aberto, respiração branquial, né, porque eles estão na água. Dioicos, ou seja, temos macho e fêmea nesse grupo, porém eles lançam os gametas na água. Não tem como eles se reproduzirem com essa concha aí, né? Então, a fecundação é externa e o desenvolvimento é indireto. Isso significa que tem uma larvinha antes de se transformar nesse animal bonitinho aqui. Então, gente, olhem a parte interna desse grupo. Nós temos esses sifões, esse sifão inalante e esse sifão exalante. É por aqui que a água entra, passa pelas brânquias, tá? Onde vai ser retirado os gases, desculpa, né? E a gente tem essa região aqui, que vai ser como uma boca, mas não tem a rádula, né? Que é por onde vai ter a retirada das partículas. E aí, essas partículas vão entrar aqui no sistema digestório, vão ser digeridas, ó, vão passar por toda essa partezinha verde e vão ser excretadas por aqui. Então, existe esse sifão exalante, que é por onde vai sair a água que entrou, né? Então, a água, ela cria um fluxo ali dentro, junto com as excretas. Grupo muito fofinho, né? Olhem que fofo. Então, olhem o pé, gente, musculoso, que ajuda a escavar. E olhem essa região aqui do sifão, por onde a água fica entrando. Então, eles fazem esse movimento constantemente, né? Para garantir o fluxo de água, a respiração e a alimentação. A
concha, gente, ela pode ser, né? Pode não, ela vai ser formada por 3 camadinhas. Então, aqui a gente consegue enxergar essas camadas, a parte mais externa, que se chama perióstraco, tá? A parte média, né? Que se chama camada prismática, e essa parte interna aqui, que a gente chama de camada nacarada, que é onde vai ficar o nácar. Isso daqui é importante, por quê? A gente olha na parte interna, então, da concha, a gente consegue enxergar o nácar. Esse grupo tem uma estratégia. Quando entra um organismo estranho, seja um vermezinho, seja um grão de areia, enfim, eles precisam se defender. Qual é a forma de defesa? É começar a secretar esse nácar, né? Olha só a região da concha aqui. Eles começam a secretar esse nácar e isolar essa partícula estranha que entrou. E no momento que eles vão isolando essa partícula estranha, eles vão formando as pérolas. Então, a gente conhece bem as pérolas. Tem até gente que produz, tem produção de ostra e faz com que elas fiquem produzindo pérolas o tempo inteiro. Então, você induz, coloca partículas estranhas ali dentro para eles irem formando, ok? Então, é uma característica do grupo dos bivalves como defesa à formação de pérolas. Muito legal, né? É tipo um sarcófago, tem várias questões que vão falar sobre isso, né? Como, principalmente se for animaizinhos pequenininhos, larvinhas, enfim, que entram ali, eles isolam, matam e ele acaba morrendo e ficando ali dentro, ok? Dentro do grupo dos bivalves, não dá para deixar de mostrar este animalzinho aqui, que é o geoduck. Ou geoduck, tanto faz. Esse animalzinho aqui, então, é um bivalve caríssimo, coisa de $300 o quilo. Esse animal é utilizado em receitas afrodisíacas. Você corta ele, você empana, né, frita, enfim, faz como você quer. Ele é um animal que pode viver mais de 160 anos, acreditem se quiser. Então, é legal a gente conhecer um pouquinho, né? Cada um desses anéisinhos aqui na concha representa um ano de idade. Se alguém tiver tempo, pode pausar a imagem e contar quantos anos esse molusco tem, né? Mas é interessante vocês assistirem alguns videozinhos sobre, tem várias pessoas comendo esses animais aqui, fazendo várias receitas com eles. É uma meta de vida aí para algum lugar que faça receita com esse molusco, né? Eu falei demais porque meu vídeo já deu 17 minutos, me perdoem, mas estou terminando, tá? Última classe que a gente vai ver, que são os cefalópodes, classe mais desenvolvida de todas, já falei várias coisas que eles têm, né, de diferente, todos marinhos, olhos e cérebro desenvolvidos. A gente vai ter, né, os tentáculos, que tem algumas ventosas, que são essas manchinhas brancas, essas bolinhas ali. Essas ventosas, elas são utilizadas, né, para captura de presas e também para auxiliar na defesa. Propulsão a jato, então eles jogam a água nesse sentido e se movimentam neste. Sistema digestório completo, tem rádula também. Diferença, né, gente? Que eles têm o sistema circulatório fechado. Respiração branquial, brancas vivem na água. Dioicos, fecundação externa e desenvolvimento indireto. Então, os polvinhos têm uma larvinha antes de virar esse animal bonito. Polvos, lulas e afins. Gente, então, para encerrar, temos os 3 principais representantes dos cefalópodes, que são os náutilos, lula e polvo. E a gente pode diferenciar eles quanto à presença de concha, tá? Os náutilos, que é esse animalzinho aqui de cima, tem essa concha externa. As lulas têm uma concha interna, uma concha pequenininha, que é esta aqui da imagem, tá? Enquanto os polvos não possuem conchas. Se ficou alguma dúvida sobre esse grupo, me mandem mensagem, ok? Beijocas e até semana que vem.